Pois bem, muito boa tarde a todos. Eu peço desculpas pela demora em iniciar essa transmissão, mas houve tanto um problema técnico aqui no sistema informático, mais exatamente um problema do criptotécnico que mexe nesse sistema, sou eu, quanto um incidente aqui na região, com uma tentativa de suicídio, e tudo isso atrapalhou muito o trânsito, e eu demorei um pouco para chegar aqui à minha casa. Eu cumprimento aqueles que sintonizam aqui essas nossas reuniões, e hoje nós temos que tratar do Notas sobre Notas número 11, está escrito errado lá, depois vou mudar, é Notas sobre Notas 11, não 10, é o 11. E, em rigor, o que eu faço normalmente é leio, comento, faço algumas glosas acerca do texto previamente publicado lá no site do Colégio Notarial do Brasil, Seção do Paraná, graças à generosidade de sua presidente, a doutora Mônica Della Vecchia, que é a representante do Colégio Notarial do Paraná, neste momento, nesta gestão, e com que me honra muitíssimo com a oportunidade de ali escrever algumas coisas sobre o direito notarial. Mas hoje eu não farei isso, ou seja, hoje eu não vou ler, comentar e fazer glosas do texto. Eu vou contar a história do texto. Porque, na verdade, o que ocorre a respeito desse texto do sobre Notas número 11 é que ele apenas principia o tratamento que eu quero dar muito rapidamente, porque na sequência eu vou tratar de temas conexos que tenderão a aprofundar esta iniciativa. Esse texto de hoje é apenas o princípio, por isso, aliás, no texto escrito está lá em latim principium, de uma história real, que vai introduzir o seu relacionamento entre notas e registro. Eu começo o texto, para aqueles que tiveram a ocasião de verificá-lo, com um parêntese. É inusual que se comece um texto já diretamente entre parênteses, porque os parênteses são geralmente intercalações de outros textos, mas esse não, esse eu começo por meio de parênteses para dizer, esse é o ponto, chamar a atenção para a circunstância de que normalmente não tem muito interesse a história do investigador, a história de quem medita sobre um tema, contar por que começou a meditar sobre isso. Mas para mim, soa muito interessante esta história, porque ela representou, efetivamente, ali quase uma paixão da minha mocidade, mal iniciada, acerca dessa disciplina do direito notarial, que depois eu vinha reencontrar já na idade adulta. Não é? Mas é isso que eu vou contar-lhes, por isso não vou ler o texto. Vou contar com as minhas palavras aqui verbais o que foi que aconteceu. Eu era jovem, aí, dos meus 16, 17 anos, num tempo muito diferente do atual, em que com 14, 15 anos, os moleques ainda usavam calça curta. Eu mal acabava de deixar de usar calça curta, calça que vinha até a metade aqui da perna, e já estava no primeiro ano do então curso científico, que era uma das espécies do que havia no colegial. O colegial se dividia entre curso clássico, para aqueles que iam fazer as letras ou filosofia e direito, e o curso científico, que era para quem ia para a área das chamadas ciências exatas, engenharia, matemática, etc., e para os que iam para as chamadas ciências biológicas, que era o meu caso, que estava convencido, persuadido inteiramente de que ia ser o primeiro médico da minha família. Muito bem. E lá acontece que eu tive um contato com uma grande professora, realmente uma excelente professora de português, saudosa professora Guiomar Caran. E ela tinha um hábito interessante, porque ela fazia os seus alunos estudarem os sonetos, a biografia, a teoria literária relativa nesse caso específico, a Luís de Camões,
que sequer no curso clássico era normal fazer. Não era corriqueiro que se examinasse com a profundidade adequada todo essa literatura camoniana, sua vida, etc. E para mal dos pecados, ela ainda fazia com que os alunos memorizassem sonetos de Camões e trechos inteiros dos Lusíadas. É muito interessante que ainda hoje, passadas já tantas décadas, eu tenha isso de memória. De quando em quando ainda saio a repetir alguns versos camonianos aprendidos daquela minha saudosa professora. Mas, muito bem. Ela seguia um livro de literatura muito bom de um professor chamado Massaú Moisés, que alguns pronunciam Massou Moisés, professor da Universidade de São Paulo. Tem vários livros de literatura, um deles sobre literatura portuguesa, e eu me dediquei a ler aquilo e tomei gosto pela obra de Camões, tanto quanto eu, com os meus 16 anos, podia aprender um pouco daquilo, e pela história, pela teoria, por tudo mais. E lendo o livro do professor Massaú Moisés, eu descubro, meio curioso, que Camões se havia inspirado da obra de um poeta anterior a ele, chamado Petrarca, Francesco Petrarca, que, por sua vez, era filho de Petraco, que vai aparecer depois em alguns textos meus com uma redação em que aparece uma letra R entre o A e o C, Petrarco, possivelmente por algum erro gráfico que eu acabei depois também acolhendo. Petrarca, pois, era filho de Petraco, e Petraco, por sua vez, esse Petraco pai, era, de acordo com o que me ensinavam, um grande notário florentino. Olha que coisa interessante. Rapidamente eu descobri, não sei se agora já não me lembro, se conversando em casa, alguma coisa, que Florentino era alguém que nascera em Florença, a grande cidade de Firenze, na Itália. Então, diante disso, eu só não sabia o que era notário. Acontece que meu pai era um caixeiro viajante, no melhor estilo antigo. Numa das suas viagens para comerciais, me trouxe de presente um dicionário. O primeiro dicionário que eu tive na vida. Nós éramos... tinha uma certa escassez econômica, aquilo para mim foi um presente valiosíssimo. Ter um dicionário, ele ensinou-me um tanto a mexer, o que era um dicionário, verificar mais de perto a palavra, o sentido de palavra. Eu tinha lá esse dicionário, já fazia uns 2 anos, mais ou menos, desde os meus 14 anos. Peguei o dicionário e fui ver o que era notário. E acontece que esse dicionário dava um conceito ambíguo acerca do que era um notário. Dizia que era alguém que podia fazer as coisas sem as formalidades do direito. Eu hoje entendo que sem as formalidades do direito significa sem as formalidades do fórum, ou seja, na atividade extraforense. Mas eu tomei aquilo ao pé da letra. E logo na minha cabeça vinha que o notário era alguém que poderia atuar fora do direito, fora da forma do direito. E eu, fora da forma do direito, na cabeça daquele moleque, era o ilícito. O notário, por exemplo, Petraco, o pai de Petrarca, era, na verdade, um falsário. Era alguém que conseguia praticar ilícitos, praticava atos fora da formalidade do direito. E por um par de tempos eu fiquei com essa ideia na cabeça. Terminei o curso científico sem pensar em fazer a faculdade de Direito, nem nada. Era uma matéria que ficou, enfim, segmentada. Petraco era um grande falsário. Muito bem. Acontece que, passa o tempo, eu estava, acho que já começando a faculdade de Direito, alguma coisa assim, quando retomo o tema sem querer. Era um período de carnaval, todo mundo que me conhece de perto sabe que eu sou extremamente canhestro para reuniões sociais, sou capaz de ficar absolutamente como uma tábua numa solenidade de carnaval. Eu sou um sujeito muito sem graça, essa é a realidade. Eu tenho que ser franco a meu respeito. Então eu resolvi estudar. E peguei aquele trilho do carnaval, peguei uns livros, e parece que na segunda-feira estava aberta ainda a faculdade, eu fui para lá para estudar na sala de estudos ali da biblioteca, e lá, mexendo em alguns livros, comecei a deparar, não sei como, com notários famosos, indicação de notários famosos. Eu comecei a me aprofundar e verifiquei que, ao contrário do que eu imaginava, de que o notário fosse alguém
destinado a praticar atos de falsário, o notário, na verdade, era aquele que detinha a veracidade da palavra. E é por isso que eu digo no texto que foi divulgado, que mais importante do que imaginar que o notário era alguém que tinha a palavra de escoteiro, era entender exatamente que o notário tinha a palavra de notário. Era mais importante a palavra de notário do que a palavra de escoteiro, que é a palavra de quem fala a verdade. E então eu comecei a compreender naquela minha mocidade que o notário era alguém que tinha uma vinculação com a verdade. Falar em notário seria falar em veracidade, né? É impensável imaginar que um notário falte a verdade. E da mesma forma como eu, num primeiro momento, me havia enganado e me aferrado a uma ideia, a um juízo equivocado sobre que coisa era um notário, eu me aferrei com a mesma paixão à nova ideia. Disse, olha, então, para um pouquinho, Petrarco, na verdade, era alguém que era o arauto da verdade. Ou seja, ele defendia a verdade. E na minha cabeça estava com alguém que, se fosse o caso, se martirizaria pela verdade. E desde então eu comecei a imaginar, de maneira um pouco, digamos, uma história de cavalaria, no fundo é isso, uma história de cavalaria, uma história de cristandade medieval, que o notário era alguém que militava pela verdade, um combatente da verdade, um miliciano da verdade. E isto ficou lá guardado também na memória. De maneira que quando eu, já magistrado, comecei a ter ideias de atuar no extrajudicial, eu me via extremamente encantado com a possibilidade de lidar com gente com que eu podia ter um trato de confiança. A palavra do notário, para mim, era a palavra veraz. O notário falou o que está falado, mais veraz do que a palavra de escoteiro. Isso vai, no fundo, mostrar algo que surgiu e que é importante, ou seja, o afeto que eu tenho pelo direito notarial e registral. E talvez seja o momento aqui de esclarecer um tantinho por que eu acabei, e com isso eu já, de certo modo, mostrando a minha trilha de falar sobre a relação do notário com a palavra, ou seja, do notário com a verdade, antecipo o ingresso no Notas número 12. Mas sempre por uma curiosidade, e algumas vezes os notários fazem queixas, a meu ver, queixas afetivas, de que eu dou preferência ao direito registral em relação ao notarial. Mas isso tem uma explicação, porque vejam que, do ponto de vista de juventude, a primeira coisa que eu vi foi o direito notarial. Ainda que de maneira fugidia, de maneira extremamente superficial, periférica, por aspectos mais românticos do que outra coisa, por aspectos de cavalaria, por assim dizer. Mas a verdade é que primeiro veio o notário, depois veio o registrador. Acontece que eu que comecei trabalhando na área de registro, na segunda vara, que cuidava do registro civil e das notas aqui em São Paulo. Só depois é que eu fui para a primeira vara. Em janeiro de 1983, é isso mesmo, 83? Não. 82. Janeiro de 82, pela primeira vez eu assumi, por algum tempo, uma vara de registros públicos. E foi a segunda aqui de São Paulo, que cuidava das notas e de quase todos os registros civis das pessoas naturais. Naquele tempo, alguns registros civis eram cuidados por varas distritais. Eu comecei ali, durante um período de férias, em que o titular, que era o juiz Egas Galbiati, estava afastado. E só mais tarde, um ano e meio depois, eu volto para as varas de registro, dessa vez para a primeira vara. E a primeira vara cuidando de registro de imóveis, protestos e títulos de documentos. E pessoas jurídicas também. E é quando eu vou parar na Corregedoria Geral, na área de registro de imóveis. E mostra-se um déficit de serviço. Eu vou contar isso porque boa parte dos envolvidos já morreu, então não estou falando mal deles, vou contar a realidade das coisas, era razoável até o entendimento deles. E os colegas que cuidavam das notas estavam com muito serviço. Então eu fui chamado
pela coordenação da corregedoria, que era então exercida pelo desembargador, depois desembargador, hoje meu grande amigo também, doutor Narciso Orlando Neto, e pelo saudoso doutor Bento Mascarenhas, que me disseram se eu não podia ajudar na área das notas também. E eu, então, me tirei de cabeça daquele. Enfim, voltava a ver Petrarca. E comecei a trabalhar do jeito que eu sei, quer dizer, suprindo as minhas lacunas, por meio de leituras, estudando, citando um ou outro, aquela coisa toda. Aí os colegas que lidavam com as notas me chamaram, disse, menino, aqui não, viu? Você vai apitar as suas coisas na área do registro de imóveis, porque essa coisa de você ficar citando o livro estrangeiro vai nos colocar em má situação. A gente não está fazendo isso. Você começa a citar livro estrangeiro, você desequilibra os nossos votos. E com isso eu migrei de volta para o registro de imóveis e abandonei o estudo do direito notarial. No fundo, não me queriam lá e depois eu não ia estudar isso. Então me dediquei mais ao registro de imóveis. Aí, passado o tempo, já agora há uns 5, 6 anos, o meu querido amigo, tabelião aqui de Barueri, o doutor Biratã Pereira Guimarães, começou a me incentivar a estudar um pouquinho o direito notarial. E aí eu tinha aqui um par de livros já que estavam exigindo leitura e comecei a me dedicar a estudar também as notas. É uma coisa realmente encantadora. Eu acho inútil e a perda de tempo ficar discutindo o que é melhor, se são as notas ou os registros. As duas coisas são complementares, são, por assim dizer, irmãos gêmeos que moram em quartos distintos. E não podem ser separados, quase que são siameses, por assim dizer. De maneira que é uma bobagem ficar discutindo qual é melhor, qual é pior. Então, no caso, esse Nota sobre Notas número 11 consiste exclusivamente nisso. Algo que não tem nenhum interesse, provavelmente, para ninguém, para nenhum dos senhores. Saber por que é que eu me interessei pelas notas. Por que é que, de repente, nasceu esse interesse que tenho até hoje pelas notas e pelos registros públicos. Foi simplesmente porque, certa vez na vida, eu passei da ideia de que o notário era um falsário para a ideia de que o notário era um grande cavaleiro cristão. Alguém que era detentor do estandarte do lábaro da verdade. E pois, isto me encantou o espírito jovem. Muito bem. É isto, basicamente. Esta é uma aula que parece mais aula de cavaco do que outra coisa, essas aulas meio leves, mas que talvez possa, uma aula como esta, servir de estímulo para que nós todos consigamos, quem sabe, difundir uma coisa importante: o amor às instituições. Nós perdemos o amor às leis, perdemos o amor às instituições extrajudiciais, perdemos o amor à instituição judicial. Enfim, nós precisamos recuperar esse amor pelas coisas, esta afetividade. E não tratá-las como se fossem temas triviais ou entidades burocráticas. Ou é isto, ou nós desatendemos ao bem comum. Muito bem. Eu agradeço aí a companhia eletrônica de todos. Peço desculpas mais uma vez, porque esta aula terá sido a mais singela que eu proferi aqui. Desculpe-me também pelo atraso, de que eu não me sinto pessoalmente culpado, mas que levou um resultado de retardar o início da aula. E eu cumprimento a todos aqueles que aqui estão: Laura Porto, Camila Magon, Paula Cassim, Rafaela Pedroso, Silva Larice, Fabiana Cristiana Zampronha Martins, Sônia Batista e tantos outros que eu já não consigo ver aqui na listinha de comentários. Tem o nosso aqui, olha lá. Renato Lana, como é que vai, doutor Renato? Tempos que não o vejo. Minhas saudações. Doutora Mônica Dallavecchia, recomende-me a Maria Eduarda, por favor. E ao meu querido amigo desembargador Fábio. Doutora Margarete Maia, estimada amiga. Doutora Thaís Camati, da grande registradora do Mato Grosso do Sul. Doutora Adriana Miau Araújo Tobias, mulher de meu grande amigo e grande pensador, que é o Rogério Tobias. Doutor Gustavo Sarigo, doutora Mariana Queiroz dos Santos, doutor Luiz Marcelo Almeida,
O doutor Rogério está aqui no ar. Um abraço, doutor Rogério. Doutora Mariana Queiroz dos Santos, novamente. Bom, muito bem. Se eu deixei de falar algum nome, peço desculpas. E, mais uma vez, excuso-me da singeleza desta minha manifestação. Ah, outra coisa. Quinta-feira que vem, começa o Carnaval. Ou seja, na verdade, eu farei uma viagem de descanso a partir de quinta-feira. Portanto, não haverá aula nesta próxima quinta-feira. Grande abraço a todos e que Deus nos proteja.